já tem umas semanas, tá? O de higiene que eu ainda não coloquei, vou colocar amanhã, tá bom? Mas tá lá, vocês cliquem lá, tá na tarefa, tá? Tá escrito tarefa. É sobre as inovações tecnológicas em One, lembra? Vocês vão escolher um daqueles equipamentos que estão descritos lá e vocês vão falar sobre o equipamento, onde que é utilizado, os valores, a capacidade do equipamento, tá bom? Então, já tem umas 3 semanas que está lá, tá? Eu agora não me recordo a data, mas é que vocês vão entregar, mas, deve ser até a data da P1, tá? Que já foi colocado lá. Eu vou colocar aqui no AVA uns exercícios, vou dar aí para vocês uns 40 minutos para vocês fazerem e aí depois a gente vem e corrige, tá? Porque o conteúdo, estava olhando aqui no cronograma, ele terminou semana passada. Semana passada nós falamos sobre PENAI, tá? Então o conteúdo ele terminou na semana passada. Então, hoje a gente dá uma revisão e semana que vem eu estarei aqui caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Mas não terá conteúdo novo, porque a matéria já foi dada. Tá bom, gente? Boa noite, Então, professora. boa noite. Deixa eu colocar lá no AVA, o exercício lá. Só um minutinho, tá? Que eu vou colocar aviso para vocês. Ai, que... Foi. Oi, gente, ó, então eu coloquei lá, tá? São 7h13. Vamos fazer até 7h40, que senão também vai ficar muito tempo, vocês vão acabar se distraindo aí, né? Tá, então 7h40 tá lá no AVA, a gente retorna aqui para fazer a correção, tá? Tirar dúvida. Então, hoje a aula é de revisão. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa da matéria,
tá? Essa aula é para isso. O conteúdo já nós encerramos na aula de semana passada, tá? Que foi até o PENAI, certo? Ó, então eu vou desligar aqui o som e vocês façam lá, tá? Tem que clicar no documento para ele abrir, tá bom, gente? Eu não consegui colocar na página assim aberto direto. Aí vocês façam lá, tá bom? Então, 7h40 a gente retorna. Isso aí, podem colocando o nome, por favor, no chat, tá? E aí, 7h40 a gente retorna.
Pessoal, fizeram? Professora, eu não tô vendo. Ó, vou dar mais uns 5 minutinhos, tá? E aí depois a gente volta aqui. Não é para anexar nada lá não, tá, gente? Estou vendo que vocês estão perguntando aonde anexa. Não é para anexar nada, só compartilhei lá para ficar mais fácil para vocês terem um documento, tá?
Pessoal, vou compartilhar, tá? Os exercícios aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, então vamos lá. Gente, então a primeira questão aí, questãozinha fácil, sobre a elaboração de cardápios. Qual que vocês marcaram aí nessa daí? A elaboração dos cardápios constitui a etapa inicial para a previsão e compra de gêneros. Além do per capita, há necessidade de outro indicador essencial para que seja efetuado o cálculo do peso bruto, que é denominado. Qual é a resposta aí? Qual que vocês marcaram? Professora, eu não estou vendo a tela, não. Não? Não. Mas alguém está vendo a tela, sim? Ou não? Para mim tá aparecendo. Porque eu pra estou mim não. compartilhando. Pra Vai mim e também volta. tá. Vou sair da reunião e voltar. Aí Deu ruim volta. aqui. Hã? Vou sair e voltar. Ah, deve ter dado algum problema aí no seu. Qual que é a resposta, gente? Eu tô com medo de Letra falar A. errado. Letra A. Fala o que vocês acham. Letra A? Ó, a gente está falando aqui da previsão de compras. Como que a gente sabe quanto de arroz a gente vai precisar comprar, quanto de feijão, quanto de carne? A gente não precisa calcular? Então não é a letra A. Sim. Eu coloquei a letra B. Isso aí, letra B. É isso mesmo, gente. O fator de correção dos alimentos, né? É importante a gente saber o fator de correção. Não confundam, tem o fator de correção e tem o fator de cocção. O fator de correção tem a ver com o alimento, o peso do alimento limpo, né? Então, se você comprou um legume, né? 3 quilos de chuchu. Depois de descascado, a gente sabe que perde aí um pouquinho, não é? Por conta da casca. Então, o fator de correção a gente utiliza para fazer o cálculo, né? Tá? Então, é a letra B. Certo? Todos entenderam? Quem não entendeu, dá uma olhada nessa parte, tá? De peso bruto, peso do produto limpo e o fator de correção, certo? Essa daqui, ó, é falando sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tem a ver com aqueles parâmetros nutricionais que são exigidos lá no PNAE, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Qual que vocês marcaram aí? Eu marquei a letra Eu A. marquei a A. Letra A. Quem marcou diferente da letra A? Ninguém? É isso mesmo, ó, gente. Então vamos lá na primeira. A primeira, por que que é falsa? Se vocês forem lá na aula, vocês vão ver que a exigência de alimentos fonte de ferro M, ou seja, carnes, carne bovina, carne de frango, ovos, né? O ferro que é melhor disponível, eles devem ser oferecidos no mínimo 4 dias da semana, tá? Então não são 5. Um dia você pode oferecer ferro não M e combinar lá, colocar alimentos fonte de vitamina C. Então, essa era falsa. A segunda, verdadeira, tá? Então, no caso de alimentos fonte de ferro não M,
facilitadores de absorção devem ser oferecidos juntos, como, por exemplo, a vitamina C, ou seja, né, oferecer aquela refeição e dar uma fruta rica em vitamina C, junto, né, de sobremesa. Os alimentos fontes de vitamina A devem ser incluídos pelo menos 4 dias por semana. Não fala, tá? Dessa questão aqui. Então, aqui é F, é falso, tá? E a última é verdadeira, porque mesmo preparando suco de fruta, não exclui a obrigatoriedade de você ofertar a fruta in natura, ou seja, a fruta inteira. Então, você pode até fazer o suco de laranja, não está proibido, mas ele não vai contabilizar como fruta, tá? In natura. Então, além do suco, você teria que dar uma fruta, certo? Então, a resposta aí é a letra A. Então, vejam lá, né, quem tiver dúvida, quais são as exigências parecidas com as exigências do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, essa exigência da qualidade da proteína, a exigência de ter frutas ali nos cardápios, tá? Então, é um cardápio que é nutricionalmente balanceado, por isso que tem essas exigências a respeito do ferro M, ferro não M. Ó, essa já é sobre o PAT. Segundo o disposto no parágrafo 3 da Portaria 600, da Portaria 66 de 2006, referente aos parâmetros nutricionais para a alimentação do trabalhador, né, o PAT, os valores diários de referência para fibra e sódio são, respectivamente... Eu marquei a letra C, professora. Isso, muito bem. Letra C. Essa daqui é só vocês lembrarem que, na verdade, a recomendação do PAT é a recomendação que a gente usa para evitar doenças cardiovasculares. Então, o limite, né, de sódio lá também é 2.400 miligramas. E de fibra, para prevenir também, né, doenças cardiovasculares, facilitar aí a digestão, é aí maior do que 25, tá? Então, essa daqui, se vocês não soubessem, não tivessem lido, mas quando é assim, a gente vai pela lógica, né? Então, a letra C é a resposta, tá? Mas vocês deem uma olhadinha lá nessa parte. Ó, aqui também outra questão do PAT, falando também dos parâmetros nutricionais. Qual que vocês marcaram aí? Eu marquei a letra. Eu marquei a C, professor. C. D ou B? C de casa. Marquei a letra. Também marquei a letra C. Alguém marcou diferente? Marcou o quê, Raquel? Qual que você marcou? Eu marquei a C. A C também? Todos marcaram a letra C? Eu acho, né? Eu acho que eu marquei errado, olhando agora aqui. Deixa eu ver se eu botei errado. Ah, não, botei certo. Então, tô ficando doida. Então, vamos lá, gente. Então, é a letra C, né? Fica F, V e F, não é isso? Então, F, ó, por que a primeira é falsa? Porque aqui, o percentual proteico calórico deve ser de quanto? De 15%, tá? Então, aqui está errado por conta dessa parte. Por que essa 2 aqui é verdadeira? Então, o Programa de Alimentação do Trabalhador pressupõe o cálculo a partir de 2.000 calorias, sim, né?
devendo as principais refeições suprir de 30% a 40% do valor calórico diário, com NDPcal de 6% a 10%. Então, não confundir, ó. Lembrar que é lá 15%, mas o percentual fica em torno de 6 a 10, tá? E a terceira também é verdadeira, né? Fala da distribuição das calorias. Então, vocês, mesmo que não soubessem, também poderiam ir pela lógica, né? Almoço e jantar são grandes refeições, logo aí a caloria logicamente, tem que ser maior do que lanches, né? E de jejum, então de 600 a 800. Já a refeição menor, como de jejum e lanche, deve conter de 300 a 400. Então é isso mesmo que a legislação do PAT diz, tá? E o percentual proteico calórico, ou seja, deve ser de no mínimo 6%, aquilo que o organismo aproveita de proteína, não importando aqui, né, se é proteína de alto valor biológico ou não, mas a gente tem que observar que o percentual que o corpo deve aproveitar, no mínimo aí de 6%, tá? E a última está errada, né? Ó, então NDPcal das refeições. Não, tá errada, tá, né? A última tá errada. Isso. Deve estar acima de 15 para atender às necessidades proteicas do trabalhador. Então, essa não tem dúvida, não, né, gente? Então, deem uma lidinha lá nos parâmetros nutricionais do PAT. Professora, Sim. a Fatinha agora tá falando que não tá conseguindo entrar na aula. Ah, meu Deus, coitada. Tá Peraí, pedindo autorização. deixa eu ver se tá aparecendo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Participantes, vamos ver se aparece alguma coisa. Exibição. Não tá aparecendo aqui para mim, não. Tinha uma parte aqui de participante que tem que entrar, porque se tiver. Mas não tá, não tem nada bloqueado aqui. Fala para ela tentar entrar acessando no link lá direto do AVA, por favor, porque aí assim sempre dá certo, segundo o rapaz lá do TI. Então ela entrar com o link lá do AVA, tá? Porque aqui para mim, ó, Tá bom, informações vou falar pra ela. sobre a reunião não aparece nenhum pedido de aluno ingressar na reunião. Mas no entanto, se ela não conseguir, já até tinha feito a presença enquanto vocês estavam fazendo aí, eu já tinha anotado a presença, tá? E aí ela já tinha anotado a presença dela. Deixa eu voltar lá para a tela. Ah, gente, a questão 14 ela é repetida, né? Depois que eu fui olhar, tá? Então façam até a 13, só essa daí eu acho que repetiu. Essa daí é sobre aquela ferramenta que a gente utiliza, que é a ferramenta ABC, que não somente é uma ferramenta utilizada em um ano, né? Mas é uma ferramenta aí de custo utilizada por diversas empresas. E aí, qual que é a resposta certa aí? Professora, não está Sim? compartilhando, não. A Não? imagem, não. Ué, peraí. Vamos compartilhar de novo. Eu saí aquela hora, pode ser que tenha saído. Espera só um minutinho, gente. Voltar para cá. Agora tá? Vê se foi. Tá, agora sim.
Então tá bom. Qual que vocês marcaram aí? Nós vimos que os produtos a gente pode classificar eles, né? Produtos que vão ser classificados Eu como marquei a A, né? Alguém marcou diferente? Eu marquei a B, Mais alguém? mas eu chutei. A ou B? Vamos lá. Ó, é a letra A, tá? Então, ele quer a correta aí, né? A correta é a 2 e a 4, tá? Então, a classificação... Vamos primeiro na certa, né? A classificação B representa 25% dos produtos armazenados, que correspondem aí de 20% a 30% do investimento financeiro. Então, tá certo. A curva ABC permite avaliar e controlar o consumo dos itens conforme a sua influência direta nos custos. Então, também tá certo. Tá? Então, na verdade, ó, a número 3 está errada, porque ó, a classificação C representa de 5 a 10% dos produtos armazenados, que corresponde aí a 65% do investimento financeiro. Na verdade, é o contrário, né? Esses produtos C são produtos que são mais baratos, porém a gente utiliza eles dentro da UAN em grande quantidade, tá, gente? E a letra a número 1 também está errada, né? A classificação A, é o contrário, ela representa uma pequena parte dos produtos, então poderia ser incluído aqui as carnes, né? Que são os itens mais caros do cardápio. Então, apesar da gente utilizar carnes no cardápio em pouca quantidade, elas vão ter um impacto financeiro maior, tá? Então, a resposta aí é a letra A. E essa daqui, qual que vocês marcaram? Eu vou colocar o cálculo, tá? No slide seguinte, é só para ver o que vocês marcaram aí. Qual que é a letra? Professora, você tá compartilhando a tela? Tô. Aqui pra mim não tá aparecendo não, tá tudo preto. Será que saiu de novo? Pra mim tá aparecendo. Aqui tá normal. Tá normal, tá aparecendo. É estranho, Pra mim tá aparecendo normal não. também. Depende, eu acho que eu tô vendo também pelo notebook, não sei se tem diferença. É. Não, eu tô vendo pelo celular, ô Bia. Tá? Então eu não consigo ver. Mas eu entrei pelo link, talvez. Tá aparecendo aqui para mim também, gente. Então, vê aí quem não tá conseguindo, de repente, alguma coisa aí. Tenta pelo computador. Qual que é essa resposta aí, gente? Ó, vamos ler. Para o preparo de filé de frango para 1.000 comensais. Então, uma dica, vocês vão anotando esses valores. Então, né, a gente quer preparar refeições para quantas pessoas? 1.000 pessoas. Servidos 3 vezes no mês durante o almoço. O nutricionista do restaurante universitário da UF avalia a quantidade desse item a ser comprada, considerando que possui. Então, lá no estoque da unidade, está falando a questão aqui que já tem 50 quilos de filé de frango. Em sua ficha técnica de preparo da unidade, 100 gramas é o quê? O per capita da preparação, ó. E 1,5 é o fator de correção do filé de frango. Para pedidos de compra na unidade, são considerados 10% de margem de segurança. Então, já outra informação aqui que a gente precisa considerar, tá? Então, além, ela não pede a quantidade certinha, ela coloca 10% aí daquele valor como uma margem de segurança, para evitar o quê? Para evitar que falte aquele alimento, tá? Então, é uma sobrinha que ela deixa, né? Pode acontecer alguma coisa, às vezes
passa um número de clientes maior, tá? Então, ela deixa essa margem. Ah, então a questão quer saber quanto de filé de frango eu tenho que comprar para o mês de março? A resposta aí é a letra D, ó. Vou mostrar. Aí aqui eu printei, eu fiz aqui o cálculo para mostrar para vocês. Então, primeiro a gente tem que identificar qual seria a quantidade respeitando aí o per capita da preparação, o fator de correção e o número de clientes. Então, a quantidade a ser comprada, quanto que é o per capita? 100. Então, vocês vão substituir aqui, 100 vezes o fator de correção, 1,5 vezes o número de clientes. Então, fazendo essa continha aqui, né? Aqui já transformei para quilo, tá, gente? Então, é só vocês voltarem aí, vai dar 150 mil gramas. Vocês voltem 3 casas, vai dar 150 quilos. Só que olha só, ela compra com uma margem aí de 10%. Então, eu pego esse valor que eu achei e acrescento 10%. E aí vai dar 165 quilos por dia. Só que a questão falou que ela vai oferecer quantas vezes no mês? 3 vezes. Então, aqui a gente está calculando para um dia. Então, temos que fazer o quê? Multiplicar pela quantidade de dias que eu vou utilizar no cardápio. No caso aqui, são 3 dias. Então, 165 quilos vezes 3 dias, que vão ser os dias que aparecem no mês, tá? No cardápio. Então, é igual a 495 quilos. Só que ela já tinha no estoque 50 quilos, tá, gente? Então, ela não vai precisar comprar 495 porque ela já tem uma quantidade de filé de frango no estoque. Então, qual que é a resposta? 495 quilos menos 50 quilos. Daí um total de 445 quilos de filé de frango a ser comprado para fornecer 1.000 refeições 3 vezes ao mês, tá? Então, essa compra aqui, né, com certeza, né, se foi no mês, é uma compra mensal, né? Ela faz a compra mensal de carnes. E aí, você precisa ver quantas você calcula para um dia. Se aqui fosse 5 vezes, bastava vocês multiplicarem, né? 165 vezes 5. Só que a questão falou que essa opção vai aparecer no mês 3 dias, tá? Então, 3 vezes, por isso que multiplicou por 3. Por que que eu diminuí os 50 quilos do estoque? Porque aqui, ó, está falando que ela considera o que ela possui lá no estoque, tá? Então, se fosse 10 quilos, eu teria que diminuir 10 quilos. Se fosse 100 quilos, eu teria que diminuir 100 quilos, tá? Então, vocês conseguiram entender a conta, como é que é feita? Sim. Sim? Ô, professora, no Olha, dia vai cair essas contas? sim, Aí cai pode essas usar a contas. calculadora. Pode usar a calculadora, tá? Mas não pode ser a calculadora do celular. Vocês levem calculadora de casa, tá? Quem não tiver, depois que acabar a prova, pode até emprestar um para o outro, mas assim, para evitar confusão, né? Às vezes a pessoa demora, gente. Então, providencie uma calculadora baratinha aí, tá? Pegue emprestado, se vocês não tiverem. Embora no concurso a gente faz isso tudo na mão, tá, gente? Eu que sou boazinha, deixo vocês utilizarem a calculadora, tá? Mas isso aí é uma conta muito simples, né? Uma conta de multiplicar. Eu só deixo utilizar na prova para vocês conseguirem ganhar tempo na prova, mas é bom se acostumar, tá? Calcular isso tudo aí na mão, porque é uma conta muito simples de fazer, até de cabeça a gente faz isso aí, tá?
Então, ó, reparem lá que tem a letra B, ó. Então, se a pessoa esquece, não lê com atenção, ó, 495 seria a letra B. Só que tem que prestar atenção, ó. Então, essa questão aqui não era uma questão fácil, né? Porque na hora lá do concurso, você lendo rápido, você pode esquecer e você fez a conta. Ah, 495, mole. Aí marcou a letra B. Tá errada, tá? Então, é a letra D. Uma questão aí. Professora, Sim. Laura disse que não tá conseguindo colocar o nome no chat, tá? Que o dela não tá abrindo, não, o chat. Tá, deixa eu anotar aqui, peraí. Até tentei aqui, mas o meu foi, só o dela não tá abrindo. Tá, deixa eu anotar aqui de uma vez. Anotado, tá? Fala para ela ficar tranquila. Então, todos conseguiram entender, gente? É uma continha simples. Só basta ler a questão e ir anotando os dados devagar, com calma, para não errar. Então, vamos para a próxima. Tá? Então, a gente precisa saber fazer esses cálculos, porque o nutricionista da UAN, ele faz isso o tempo todo, né? Ele precisa saber quanto que ele vai comprar de arroz, feijão, de legume, de carne, de sal, de tudo que tem no cardápio. Essa daí eu coloquei logo duas, porque até questão pequenininha, né? Então, ó, a número 7. Em uma UAN, o cardápio de sexta-feira será servido escalopim de carne. Essa UAN recebe diariamente 100 comensais, então anotem, 100 comensais. A quantidade de carne a ser comprada para atender ao cardápio desse dia, sabendo que o per capita é 200 e o fator de correção da carne é 1,3. Então, ele quer saber quanto, né, de carne que nós vamos comprar. Qual que é a resposta aí? É a letra D, professor? Isso, letra D. Letra D. Ó, vamos para 8, que aí depois eu mostro o cálculo das duas. Um serviço de alimentação fornece aí 200 pessoas. Prevê salada de tomate em fatias em seu cardápio do dia, considerando a porção de 80 gramas, ou seja, o per capita, né, de 80 gramas de salada de tomate por pessoa, e que o fator do tomate é 1,1, fator de correção. Quanto que de tomate deve ser comprada? É o mesmo raciocínio de cima. Façam lá, a quantidade é igual ao per capita, vezes o fator de correção, vezes o número de clientes que você vai servir. É letra B? Isso, 17. letra B. Isso, gente, muito bem, ó, facinho. Essa daqui não teve pegadinha, né? Então, na primeira aqui, 200 é o meu per capita. O meu fator de correção, 1,3. O meu número de clientes aqui é 100, tá? Então, fazendo aí dá 26 mil gramas, né? Porque o per capita a gente calcula, é dado sempre em grama. Só que a gente quer saber quantos quilos, né? Que vai comprar, né? A gente não compra em grama, né? Até porque é uma quantidade grande. Então, a gente compra em quilo. É só fazer a conversão aqui, volta 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3, então 26 quilos. A de baixo, mesma coisa, 80, que é a minha porção, né? Ou per capita, porção, per capita, quantidade para uma pessoa, tudo isso é sinônimo, tá? Então, 80 vezes 1,1 vezes 200. Fazendo a continha aí, dá 17.600. Tá, gente? Então, tranquilo, né? A número 9 aí, ó. Como que a gente organiza o estoque? Ó? Os métodos de gerenciamento de estoque têm como base o controle contínuo de materiais e produtos, não é isso? Qual metodologia ele quer saber para produtos perecíveis na UAN?
Então, leiam com atenção. Não é não perecíveis, é produtos perecíveis. Tá? Então, produtos que estragam com facilidade. Qual que é a resposta aí? Nós vimos, lembra, na aula, 2 tipos de formas da gente organizar o estoque. Então, para produtos que são não perecíveis, o que a gente faz? A gente joga os que estão com validade menor para frente e os com validade maior a gente joga para trás. Mas e agora, se for produto perecível, qual que é a regra? Eu acho que é A, não é? É A, professor? Isso, muito bem. Para manter o frescor. Produto perecível, né? Verduras, hortaliças, frutas. Então, a regra é clara, é o PEPs. Primeiro que entra, também é o primeiro que sai. Então, se entrou uma alface no domingo, hoje é terça-feira, entrou outra alface hoje, a gente utiliza quem? Vai gastar primeiro a que entrou no domingo, tá? Para ela, né, ficar. Se a gente usa a que entrou por último, esse produto acaba ficando velho, tá? Então é isso mesmo, ó. Pepsi primeiro que entra é o primeiro que sai. Então essa questão parece ser fácil, mas se você não lê direito, e aí a gente já logo pensa no não perecível, né? E aí marca errado, mas é essa mesmo. Ó, outra questão aí para a gente ver quanto que a gente vai precisar comprar de arroz. Previsão de compra. De novo. Ó, qual a previsão de compra de arroz para uma UAN que funciona de segunda a sexta? Ó, então já anota, segunda a sexta são quantos dias? De segunda a sexta? 5 dias, né? Então já anota, ó. Então vai ser servido arroz, tá? 5 dias na semana, fornecendo, ó, 380 refeições por dia, tá? No almoço. Então, anota que são 5 dias e que são servidas por dia 380. O per capita é quanto? 100 gramas. O fator de correção do arroz, né? Por que que é 1? O arroz não tem perda, né? Você lava o arroz, né? E tem gente que nem lava, né? Então, não tem perda. Então, por isso que é 1. Política de abastecimento semanal, ou seja, toda semana chega arroz nessa unidade. Ó, e aí aqui também, ó, precisamos prestar atenção, que fala, ó, o estoque mínimo é de 76 quilos e a quantidade eventual de estoque é 10 quilos. Qual é a resposta dessa daí? Ó, gente, vou botar a resposta, tá? Ó, é a letra B. Por que que é a letra B? Então, nós vamos de novo, passo a passo. Primeiro, nós temos que saber quanto que é que a gente gasta de arroz por dia. Então, primeiro, quando vocês não se apavorem com a questão, não, tem muitos dados, façam passo a passo e vão fazendo por partes. Então, primeiro, a gente tem que descobrir quanto que gasta de arroz por dia. Aí é a mesma coisa. A quantidade a ser comprada, a quantidade a ser preparada é igual ao per capita vezes o fator de correção vezes o número de clientes ou o número de refeições que você vai servir. E aí eu substituo ali, per capita, 100. Fator de correção é 1. Refeições por dia, 380. Então, isso dá quanto? 38 mil gramas.
passando para quilo 38 quilos. Só que, ó, segunda a sexta são 5 dias, então eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar por 5. Daí 190 quilos, certo? Só que já tem lá no estoque mínimo, né? O estoque mínimo é a quantidade mínima que a unidade vai trabalhar, tá? Ou também chamado de estoque de segurança. Já tem 76 quilos lá. Então, eu vou somar, tá? Então, ó, 190 mais 76. Isso vai me dar 266 quilos. Só que a gente tem uma quantidade eventual de estoque que lá de 10 quilos, que nós temos, portanto, que diminuir, tá? Então, a resposta, olha só, que tem a letra E também, tá vendo? Para pegar a pessoa, né, que não leu a questão toda, né? Ou não leu com atenção. Então, 266 quilos menos 10 quilos de estoque eventual. Então, a resposta aí é 256 quilos, tá? Então, essas quando colocam, né, uma quantidade já de estoque que existe na unidade, ou estoque mínimo, né, o estoque de segurança, aí embola um pouco a cabeça do aluno, né? Da gente na hora de calcular. Mas se vocês fazerem passo a passo e souber as definições, tá? Que tem lá na aula, vocês conseguem acertar, tá bom? Para me tirar uma dúvida. Sim. Aquela questão do filé de frango, é a primeira que teve conta, a gente diminuiu 50 quilos do estoque. Por que dessa vez a gente somou esses mais 76 e não diminuiu também? Não, ó, porque aqui é o estoque mínimo de segurança, tá? Que a unidade vai trabalhar. Então, aqui é a política de compra da unidade, estoque mínimo ou estoque de segurança, tá? Então, aí aqui vocês têm que somar, e aí vocês vão diminuir os 10 quilos do estoque eventual, tá? Então, aqui quem vai diminuir aqui são os 10 quilos, tá bom? Tá bom, entendi. Tô com a mesma dúvida, professora. Porque assim. Professora, eu não entendi. Eu voltei para a aula. Pode falar, Aqui Fatinha. fala em previsão de compra. Aí eu tenho que sempre comprar a quantidade que eu tenho que ter de mínimo no estoque? Não, é isso aí, gente, vai depender da política da organização. Nessa questão aqui, a política de compra é essa. A nutricionista considera esse estoque mínimo, tá? Mas tem gente que não trabalha dessa forma. É porque eu entendi assim, que esses 76 quilos tinha que existir sempre. E que eu compraria só o que precisa para a semana. Então, não é isso, né? Aqui nessa questão não é, né? Porque essa questão aqui ela ainda botou um estoque eventual, mas sim, o estoque mínimo, se a gente fosse buscar na definição, é um estoque de segurança, é um estoque que assim é a mínima quantidade que a organização vai trabalhar ali para não ter problema de atraso de fornecedor, tá? Só que aqui ela já tem, ela trabalha também com estoque eventual, tá, gente? Então, se cair uma questão assim na prova. Mas aí eu nem vou botar assim mais difícil, não. Eu só estou explicando para vocês, né, que pode. Nossa, Vanessa, muito obrigada. Eu já estava assim, nervosa. Ó, mas vocês têm que saber, A gente pelo tem que menos, saber. ó, peraí, aquela. Vai lembrar que ficou existe. meio confusa, né, a formulação da pergunta. Eu até entendi. Se a- você da prova, isso, mas vocês Na prova eu vou colocar mais simples, mas até aqui vocês conseguem fazer, né? Sim, não, sim. Tá? Para não Fórmula confundir também tem que muito decorar. esses conceitos na hora, tá bom? Vanessa.
Mas leiam direitinho a questão. Tá, mas a fórmula a gente tem que decorar, né? Tem que decorar. E deixa eu ver se eu coloquei de caldeira. Coloquei de caldeiras. Ah, coloquei. Porque a da caldeira também a gente faz mais ou menos assim, mas tem uma questão mais para frente, tá, gente? Então, qual cálculo que cai na prova? Esse cálculo de previsão de compra, né? Quanto que eu vou precisar de determinado alimento. Aí eu não vou complicar, não, tá? Vou colocar umas questões mais objetivas, mais direto no assunto. E também a capacidade do equipamento, tá? Que nós vimos lá. Então, a capacidade das caldeiras, tá certo? Como que a gente vê, né? Quanto de arroz, quanto de feijão que cabe ali naquele equipamento. Lembrando lá da camada de ar. Então, a caldeira, qualquer panela, a gente não enche até a borda, não é isso? A gente deixa sempre um espacinho, que são os 10%, tá? É fácil de gravar, que é 10%, né? Um número redondo. Isso tanto para panela de pressão como panela normal, tá? Não é correto encher a panela até a boca. Mas tem uma questão mais para frente, tá? Olha essa daqui, ó. Ó, o estoque mínimo, também chamado de segurança, de proteção ou reserva, pode ser definido como Então, eu marquei a letra E, a E. isso. Isso mesmo, alguém marcou diferente? Tem o mínimo, o médio e o máximo. O máximo, a organização nunca quer trabalhar, né? Porque ela empata dinheiro, tá? Então, isso é uma tendência, né? A gente quer sempre trabalhar com o mínimo para a gente não prender dinheiro, né? Até porque para você ter um estoque muito grande, você tem que ter bastante o quê? Capital, né? Giro. E assim, pode acontecer algum problema, você passar por uma situação inesperada e você precisar de usar o seu capital de giro. E se ele tiver investido no estoque, como é que você faz, né? Então, assim, esse capital de giro tem que ficar, né, no banco, na reserva. Então, a gente não coloca ele no estoque, tá, gente? Então, é isso mesmo, o estoque mínimo é aquele mínimo lá de estoque que você tem que ter. Ou seja, é um estoque bem pequeno para você não empatar dinheiro, tá? É assim na UAN também. Ah, ó, essa daqui, vamos fazer essa, ó. Calcule a capacidade do caldeirão de arroz abaixo, né? Então, considerando os dados, você tem um per capita de 60. Aí aqui não é fator de correção, é fator de cocção. Lembra, quando o alimento cozinha, alguns alimentos vão absorver água e vão duplicar, triplicar de tamanho, como, por exemplo, o arroz, o feijão. Outros vão diminuir. Você pega uma carne, põe ela na panela. A carne, ela vai, em vez dela dobrar, triplicar, quando ela vai ser cozida, a fibra encolhe, né? E aí o tamanho da carne vai encolher, tá? Mas com os cereais, os grãos, o que acontece? O grão vai absorver água, tá? Então, o fator de cocção aqui, ó, do arroz é 3, ou seja, significa dizer que ele vai crescer até 3 vezes mais, tá? É o rendimento lá da receita. Quando a gente pega uma receita, a gente vê os ingredientes e às vezes no final tem rendimento, né? Pode estar em porções, quantas porções vão render, não é assim? Nesse caso aqui é a mesma coisa. Então,
Esse cálculo é igual aquele cálculo lá, só que aonde é fator de correção lá, aqui vai ser fator de quê? De cocção. E aí, não esquecer que o resultado que eu achar aqui, eu tenho que acrescentar o quê? 10% da camada de ar. Tá? Então, ó, vamos... Depois eu volto. Ó, então, o que vocês vão fazer? Lá era a quantidade, né, do alimento que você ia comprar. Aqui vocês vão substituir, vão botar capacidade, porque o raciocínio é o mesmo, tá? Então, aqui, ó, lá era per capita vezes o fator de correção vezes o número de clientes. Aqui é o per capita vezes o fator de cocção vezes o número de refeição. Tá? Então, fica fácil gravar, porque, na verdade, tanto a quanto que você vai comprar como a capacidade do equipamento é uma continha de multiplicar que você faz. Eu só coloco fórmula, né? A gente só faz assim, coloca a fórmula direitinho para vocês entenderem. Mas aqui, até se a gente não soubesse, né? A gente conseguiria, né, fazer essa conta. Tá? Então, fazendo essa continha dá 180 mil gramas. Só que aqui a capacidade do equipamento ela não é quilo. O equipamento, a capacidade dele é dado em litro. Tá? Então, vocês, em vez de transformar para quilo, vocês vão transformar para litro. E aí a gente vai admitir, tá? Que aqui quilo e litro vai equivaler a mesma coisa. Então, deu 180. Ó, olha como é que tem 180, ó. Ó, letra A. Então, muitos erram, ó, porque fez a conta, mas esqueceu que a gente tem que deixar um espaço na panela, na caldeira, na panela de pressão, qualquer panela, a gente não enche até a boca, tá? Vocês podem até encher até a boca em casa, mas isso não é o correto, tá? Então, esse 10% é um espacinho pequenininho da camada de ar. Então, quanto que é 10% de 180 litros? 18. Então, vocês vão somar 180 mais 18. E aí vai dar quanto? 198. Tá? Vamos voltar agora para cá. E aí, essa questão acho que a gente fez até numa aula também. Se esse equipamento não é uma caldeira, é um forno elétrico, tá? Por exemplo, um forno. Considere que uma UAN, um forno elétrico, prepara 20 quilos de lasanha em 30 minutos. Então, aqui não vai ter fórmula, tá, gente? A gente vai trabalhar aqui, ó, nessa daqui, com uma regrinha de 3 básica aí. Qual o tempo necessário para assar 240 quilos em 3 fornos? Então, a questão aqui aumentou a quantidade de alimento e aumentou também o número de fornos. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Se um forno prepara 20 quilos de lasanha em 30 minutos, eu primeiro acho quanto que seria, né? Quanto tempo eu gastaria se eu aumentasse essa quantidade aqui usando um forno só. Então, aqui 240 vezes x. Logo, se eu tivesse somente esse forno, eu iria gastar 360 minutos. Aí agora vocês vão descobrir, né? Então, aqui você ia por dedução, né? Então, se um forno consegue preparar 240 gramas de lasanha, se eu aumentar a quantidade de fornos, claro que esse tempo aqui vai diminuir. Então, era simples, não precisa nem fazer regra de 3. É só vocês dividirem 360 por 3, que é igual a 120 minutos. Tá? Então, a resposta aqui... Sim. Eu tinha feito uma conta que tinha dado 120 e depois uma conta que tinha dado 360. Aí acabou que eu nem... Mas agora, com essa regrinha, eu consegui entender.
Aí, você pensa só. Você primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em calcular para um equipamento. Então, falou, 300 quilos, 200 quilos. Quanto que eu vou demorar de tempo se eu tiver um equipamento? Se a questão está falando que ela quer saber em 3, 4, 5 fornos, vocês vão pegar o resultado que vocês acharam e aí vocês vão dividir pela essa quantidade. Tá? Então, né, lógico que aí você aumentando a capacidade, né, a quantidade de fornos ali disponível, você vai conseguir preparar esse alimento em menos tempo, tá? Então, Professora, rapidinho. sim, A 12 você disse que era qual? A 12. é a letra B. Ah, tá, beleza. Obrigada. Tá, é só você somar aí 180 litros, que é o que você achou. Aí, quanto que é 10% de 180, né? Só voltar aí uma casa, então dá 18 litros. Aí você soma 180 mais 18 litros. Então vai dar 198, tá? Então aqui, gente, poderia ser, questão se fosse aqui em vez de forno elétrico, fosse fritadeira. Era o mesmo raciocínio, né? Se eu aumento a quantidade de equipamentos, eu consigo, né, reduzir aí o tempo de preparo. Então, era isso, né? Que a última é a mesma coisa da curva ABC, depois que eu vi que eu botei repetida. Tá, gente? Então, então o que que cai? Cai a matéria desde a nossa aula, que foi depois da... Deixa eu pegar aqui. Da P2, da P1, né? Deixa eu pegar aqui o programa. Ih, gente, cadê o cronograma desse negócio? Tanta matéria. Até agora eu não estou achando o cronograma, gente. Eu acho que é a partir da aula de controle de estoque, né, não, professor? Isso mesmo, é que eu queria me certificar, porque é tanta matéria. Mas é isso, tá, gente? Então a matéria vai até PENAI, que foi a última aula. Não tá aqui. Tá? Então, tá esses cálculozinhos, mas cálculozinhos fáceis. Também não enche a prova de cálculo, não, tá? É, as questões, poucas questões, certo? E aí, esse restante da matéria. Engraçado. Meia monte de coisa, lista de presença. Tá, gente? Então, semana que vem eu vou estar aqui nesse horário, tá? Então, para quem quiser tirar dúvida, não tem mais matéria para a gente dar, tá? E aí, quando vocês chegarem no 6º período, vocês vão ver essa matéria de novo, tá? Mas é um outro nome, é gestão da UAM. Então, tem um conteúdozinho diferente, mas, na verdade, é um repeteco, né? Então, vocês agora costumam ter mais dificuldade, mas quando chegar no semestre que vem, acho que é 6º, né? Que tem de novo. Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, vocês vão ver. E aí fica mais fácil, tá? É porque no início é assim mesmo, coisas, né? É uma área nova, né? Área de alimentação coletiva que vocês não vinham estudando, mas depois fica mais suave, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Se ninguém tem nenhuma dúvida, ainda vou ficar aqui, vou postar aula. Vou dar mais uma conferenciazinha aqui. Já anotei o nome da Laura, né? Que ela
Foi a pessoa que não conseguiu colocar o nome aí no chat. Tá bom, gente? Então, até até amanhã, né? Na verdade, esqueço. Ó, e o trabalho, rapidinho, o trabalho da UAN, os 2 pontinhos, é aquele trabalhinho sobre inovações tecnológicas. Tem alguns equipamentos lá que a gente não explorou nas aulas, né? Eu até comentei assim com vocês, mas foi bem batido, tá? Que são equipamentos mais caros, equipamentos que não é toda a UAN que tem, né? Mas são inovações, né? Quem tem um dinheirinho aí, né? São produtos, né? São equipamentos aí que vão facilitar a vida na UAN, né? Agilizar, ganha tempo, você tem uma melhor qualidade das refeições. E aí vocês vão escolher e vão fazer, tá bom? Então, eu falei 5 pessoas, né? Até 5 pessoas. E aí, fiquem atentos lá à data, tá? Para colocar lá, para todo mundo, né? Conseguir os pontos certinho, tá? O da higiene ainda não coloquei, vou colocar amanhã. Tá bom, gente? Então é isso. Boa noite. Fiquem com Deus. Vou desligar a câmera aqui. Tchau, Boa professora. noite, Boa noite. professora. Boa Tchau. noite, Boa noite. professora. Tchauzinho.